pessoal? Bom, agora retomando aqui, nós vamos falar hoje sobre PCR, tá? PCR dentro da biologia molecular. Em casa tem dessas coisas, né, gente? Não tô no estúdio. Bom, PCR é reação em cadeia da polimerase, ou Polymerase Chain Reaction, tá? Essa é uma técnica a mais conhecida da biologia molecular. E particularmente para os diagnósticos é uma das mais utilizadas, tá? Nós temos muitas variações, mas o princípio da técnica é basicamente esse. Num outro encontro, eu vou estar falando para vocês sobre algumas variações da PCR, vou estar citando, tá? Para que vocês tenham conhecimento. Alunos da biomedicina precisam ter essa ideia, mas o princípio da técnica eu vou abordar agora. Bom, aqui só para descontrair, o sentido da vida de vocês continua sendo 5 linhas, 3 linhas, certo? E, peraí, deixa eu... aqui. Muito bem. Então, reação em cadeia da polimerase, o que é? Ela vai ser o processo de amplificação de uma região específica do meu DNA. É uma amplificação seletiva que nós falamos de uma região do meu DNA. Pode ser de um gene específico ou de uma porção maior, mas é importante que vocês compreendam que eu determino a região do meu DNA que eu quero amplificar, tá? Os alvos vão ser aí as regiões das mais diferenciadas, você é quem vai determinar isso, desde que você conheça o começo e o final deste fragmento do código que você quer estar trabalhando. A gente pode falar que a PCR é como se fosse uma máquina de Xerox, tá? Ela é uma copiadora. Ela vai fazer muitas cópias de uma região específica. Daneb, para que eu quero fazer muitas cópias de uma região específica? Ora, o nosso DNA, ele não é visível a olho nu, então, para que a gente possa estar trabalhando, observando determinar, vamos dizer assim, observando a estrutura ou compreendendo melhor um gene, quando eu tenho milhões de cópias dele, fica mais fácil de eu observar o seu produto ou de eu observar alguma alteração que ele possa ter sofrido, tá? A PCR, ela me permite, então, nesses milhares de cópias, onde ali, se eu quero identificar uma mutação, por exemplo, quando eu tenho milhares de cópias, eu identificar a mesma mutação em milhares de cópias, é muito mais fácil acender um sinal e eu visualizar esse sinal do que eu ter uma única cópia de DNA e ter um sinal ali muito fraquinho para eu identificar. É mais ou menos assim, isso que eu estou querendo dizer para vocês. Bom, peraí. Oxi. Aí. Aqui então, ó, esse esqueminha, eu gosto muito dessa imagem que ela traz aqui pra gente, aquela ideia de que nós temos o nosso cromossomo, né, o DNA associado às proteínas histonas. Esse DNA, quando ele deixa ali as suas histonas e a gente vai observar, ele vai ter uma composição aí de dupla hélice, né, formada por uma dupla fita de nucleotídeos. Vocês vão enjoar de me ouvir falando isso, tá bom? Vocês vão gravar isso de um jeito ou de outro, certo? Primeiro, essa técnica, gente, ela só foi possível o seu aperfeiçoamento e o início da sua utilização graças a, lá no comecinho da década de 70, na verdade 1969, um cara chamado Thomas Brock, ele descobriu uma bactéria chamada termos aquáticos. Essa bactéria, ela sobrevive em ambientes extremamente aquecidos, tá? Então ela sobrevive aí em ambientes de 100 graus, por exemplo, onde tem aqueles geysers, né? Que são muito comuns aí em alguns lugares do mundo. Em 76, conseguiram identificar uma DNA polimerase dessa bactéria termos aquáticos e que essa polimerase ela tem aí uma atividade estável de polimerização em até 117 graus. O que acontece?
Para que eu consiga fazer a quebra das minhas ligações ali na dupla fita de DNA, eu preciso ter temperatura. Então, quando eles tentavam em laboratório reproduzir o processo replicativo, né, que a helicase vem quebrando as pontes de hidrogênio inicialmente, não é isso? Quando em laboratório eles vinham aí tentando quebrar, fazer a desnaturação da dupla fita, ao utilizar as altas temperaturas, muitas proteínas, né, que eram utilizadas nesse processo, elas acabavam se degradando, ela não tinha uma estabilidade em altas temperaturas. O pulo do gato foi utilizar a polimerase desta bactéria termos aquáticos, porque eu conseguia expor o meu DNA a uma alta temperatura para facilitar a quebra das pontes de hidrogênio e mantinha ali a minha polimerase ainda intacta para ela conseguir fazer a extensão dos dois lados da fita molde, tá? O primeiro uso, né, dos primers para fazer os primers, na verdade, são regiões iniciadoras. Eu já vou mostrar para vocês, tá? São regiões que determinam onde você quer amplificar o teu material genético. Então, o primeiro uso teve aí na ciência publicado em 1971. A técnica PCR que a gente utiliza hoje é uma técnica desenvolvida por Carey Mullis. O Carey, ele já faleceu, tá? Faleceu recentemente, em 1983. Ele ganhou o prêmio Nobel, né? Por conta disso, anos depois. E as primeiras publicações da técnica de PCR em si, ela começou então a ser utilizada 2 anos depois que o Mullis ele determinou essa técnica. Então ele basicamente ele juntou algumas peças do quebra-cabeça. Ele pegou a ataque DNA polimerase, essa ideia, a ideia dos primers flanqueando a minha região de sequência-alvo e conseguiu desenvolver o que a gente tem hoje dentro dos laboratórios, tá? Quem são os componentes da PCR? Bom, para eu realizar uma PCR, eu tenho aqui então, eu vou utilizar meu DNA-alvo, claro, tá? Eu tenho a TAC DNA polimerase, que é essa polimerase que nós falamos aí da termos aquáticos, tá? É a TAC DNA polimerase. Nós temos os primers, que são aí sequências de oligonucleotídeos, né? Ou sequências de nucleotídeos que determinam o começo e o final da região que eu quero amplificar, tá? Eu tenho DNTPs, que são os desoxinucleotídeos. O que são isso? São nucleotídeos artificiais, nucleotídeos construídos em laboratórios. Então, eu tenho nucleotídeo C, G, T e A artificial. Tem o cloreto de magnésio também, o magnésio aqui sendo utilizado, tá? Dentro de uma solução aí tampão, que vai ser responsável por dar estabilidade para a minha reação acontecer. Lembrando que a ideia da PCR é copiar o processo de replicação que a gente já falou qual que é, tá ok? E tudo isso só vai acontecer graças a um equipamento chamado termociclador. Esse daqui, ó, é o termociclador, tá? É a maquininha que vai aí alternar as temperaturas para que as etapas da PCR possam acontecer. Ou seja, a PCR ela só acontece dentro dessa máquina, ok? Então aqui, ó, basicamente o que nós temos? A PCR ela vai trabalhar em ciclos, tá ok? E aí eu tenho as fases desse ciclo. Eu tenho a primeira fase aqui, é a fase de desnaturação. Então, eu pego um tubinho, eu acrescento todas aquelas substâncias que eu falei para vocês, que são TAC DNA polimerase, meu DNA extraído, os primers, eu tenho os desoxinucleotídeos, ou DNTPs, né, que são conhecidos, e tenho também o cloreto de magnésio, tá ok? Uma solução tampão. Eu coloco tudo isso dentro de um Eppendorf, um tubinho de plástico, e esse tubinho eu coloco dentro daquele aparelho termociclador. Esse aparelho, ele vai alternar temperaturas por um determinado tempo. Então, inicialmente, esse aparelho, ele vai
elevar a temperatura até em torno de 95 graus, tá? Isso varia, mas é em média 94 a 95 graus inicial, onde, por um determinado tempo, onde ali, aquele meu DNA extraído, ele vai começar a se desnaturar. Então, a minha dupla fita, ela vai abrir, tá ok? Então, eu uso o calor para realizar a quebra das pontes de hidrogênio e separar a dupla fita desse DNA. Depois desse período, a máquina ela vem aqui para uma temperatura entre 55 a 64 graus, varia, é a gente quem determina isso na máquina, tá ok? Ela vem aqui então para uma temperatura entre 55 e 64, onde acontece o anelamento dos primers. O que é isso? A hora que a temperatura abaixa, minha dupla fita está separada. O primer, ou seja, os oligonucleotídeos ali que determinam a região inicial e final do meu gene, é nesse momento que eles vão se anelar. Estão vendo aqui, ó? Eles vão se anelar às regiões inicial e final do gene que você está determinando, da sequência desse DNA que você está determinando. Então, é o anelamento aqui. Posteriormente, eu subo a temperatura até em torno de uns 70 graus, tá? 71 graus, 72. E aí a minha DNA polimerase, ela se acopla aqui, ó, na região dos primers, naquele terminal 3' do primer, né? E vem fazendo a extensão da minha cadeia de forma bidirecional, do jeitinho que é na replicação, né? Então, aqui a polimerase, ela vem trazendo os desoxinucleotídeos e vem fazendo a sua correspondência, tá? Então, as 3 etapas da PCR que acontecem em todos os ciclos são: primeiro, desnaturação, abrir a dupla fita. Segundo, anelamento, acoplo os primers nas regiões específicas. E extensão, terceiro, que é onde a DNA polimerase ela vai fazer a extensão das duas fitas. Só que esse termociclador, ele faz esses ciclos em grande quantidade. Isso que eu falei de desnatura, anela e estende é um ciclo. Aí, essa máquina faz isso por mais ou menos 40 vezes, tá? Então, o crescimento vai acontecendo de forma exponencial. No primeiro ciclo, desnatura, anela e estende, eu tenho, se eu considerar que eu coloquei uma cópia de DNA lá dentro, no final do primeiro ciclo eu já tenho 2, né? No segundo ciclo, essas 2 me formaram 4. No terceiro ciclo, as 4 me formaram 8. 8, 16 é um crescimento exponencial. De forma que quando eu tô lá pelo ciclo 30, ó, eu já tenho de uma cópia inicial, eu já vou ter aqui, ó, bilhões de cópias que eu tenho para analisar agora. Aí sim fica mais fácil de eu visualizar nessas cópias todas uma possível mutação, uma alteração, algum erro que possa estar acontecendo ali, tá ok? Aqui, ó, eu gosto muito dessa imagem, ataque DNA polimerase. Quando a gente entra nesse mundo molecular, a gente fica meio perdido. Principalmente porque passa a ser tudo muito químico, né? E passa a ser tudo muito esquemático, tá? A gente não consegue visualizar. Então, quando tem os desenhinhos lá do ataque polimerase se acoplando e tudo mais, quando chega no laboratório, você quer ver aquilo ali. E no laboratório vai chegar isso daqui, ó, para vocês. Chega esse tubinho aqui para vocês, com essa aguinha milagrosa, dentro de uma concentração. Olha a importância de vocês aprenderem a química, tá? Nunca questionem as aulas que vocês terão de química. Para que eu estou vendo isso? C1, V1 é igual a C2, V2, etc. É muito importante isso para biomol, para quem quer isso, tá? E nesse sentido, essa enzima, ela vem aqui prontinha para vocês fazerem uso. Ela é uma proteína de 94 kilodaltons, a sua temperatura ótima de atuação é entre 75 e 80 graus, então lembra lá que no momento da extensão, que é quando ela está atuando, você tem ali 71, 72 graus, então aí isso varia, né, um pouco.
ela tem uma termoestabilidade limitada, ou seja, se eu altero muito essa temperatura, eu posso estar comprometendo a qualidade dessa enzima, tá ok? Para atuação. E ela não tem a função de exonuclease, ela não tem a função de corrigir uma polimerização que ela fizer de forma errada, tá ok? Ela só polimeriza, então é como se ela só andasse para frente. Ela não consegue olhar para trás se houve alguma inadequação na ligação. Por isso que é importante eu utilizar substâncias para dar a estabilidade da reação, que são o que a gente chama das soluções tampão, utilizar corretamente, por exemplo, a quantidade de magnésio, etc. Tá? E ela vem aí numa determinada concentração e aí dentro da tua reação você determina isso em laboratório. O magnésio. A concentração de magnésio, gente, ela vai afetar diretamente o anelamento dos primers. Então, se eu não tenho uma concentração correta de magnésio na reação, os primers, quando eles vão buscar as suas regiões específicas para se ligar, isso pode ter falhas, tá ok? E aí você tem uma amplificação errada. E também a temperatura de desnaturação do DNA molde dos produtos amplificados. Então, o magnésio, ele auxilia diretamente essa estabilidade nesses dois processos. Ele permite, então, uma maior especificidade da reação, ou seja, ele diminui as chances de ligações erradas ali estarem acontecendo. Ele diminui a formação dos dímeros de primers. O que é isso? Um primer, ele pode, se ele não tiver com a sua solução estável para ele estar trabalhando e se ligando ao seu DNA molde, esses primers, ele pode acabar tendo a afinidade de se autoligar, tá ok? Um primer inicial se liga com um primer final. Isso nós chamamos de dímeros de primers, tá ok? E isso permite uma alta atividade e fidelidade da enzima TAC polimerase também, tá? Os primers, gente, são regiões que oligonucleotídeos. Ó, eu sei que nessa aula vai ter muita palavrinha nova para vocês. Eu falo assim, como se fosse simples, né? Na verdade, para mim agora é simples. Mas agora é o momento que eu falo para vocês usarem da ferramenta online de vocês me pararem, tá ok? Então, assim, ouve, para, digere aquilo que eu estou falando. Cada tópico desse que eu estou tratando nessa aula, vocês podem desdobrar e aprofundar o conhecimento de vocês. Então, vocês podem pegar no livro, podem pegar na web aula, buscar material complementar em referências, tá ok? Para cada um desses tópicos. Então, assim, como é que o primer trabalha? Procure informação sobre o primer. Como é que a TAC DNA trabalha? Procure informação. Aprofunda mais ainda essas informações, tá? Porque o que eu estou trazendo aqui para vocês é algo técnico. Só que é algo técnico de extrema valia, extrema importância para vocês, tá? Então, anota. Não, Danebe, eu não entendi o que você falou. Volta a minha fala, ouve de novo, tá? Se surgir alguma dúvida no meio do caminho, anota e me envia, tá ok? É muito importante. Agora vai aparecer muito termo técnico para vocês e que, sinceramente, pode diferenciar vocês no mercado de trabalho. Um aluno que sai da graduação tendo um bom embasamento dessa parte das técnicas moleculares, vocês podem ter certeza que é um olhar diferenciado que ele vai receber para um estágio, para uma possibilidade de aí concorrer a uma vaga de emprego. Além das provas, né, em concursos, residências, que a gente sabe, eu sei por experiência que esse tipo de informação é de extrema valia, tá ok? Então, não deixe isso daqui, é muito técnico, não vou precisar disso. Pelo contrário, biomédico precisa disso, tá certo? Bom, os primers, então, vão ser aí os iniciadores. São aí as sequências de DNA que a gente identifica, tá ok? Que elas me delimitam exatamente a minha porção inicial e a minha porção final, da onde eu tô querendo amplificar, tá? Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, nesta sequência, um template, né? Aqui, ou seja, um DNA molde, vamos colocar assim. E para esse DNA molde, eu quero definir ele como sendo a minha região amplificadora. Então, eu vou e mando desenhar, eu mando fazer
uma sequência de nucleotídeos correspondente aqui à porção final dele, tá ok? E aí, então, ele consegue, quando eu faço essa sequência exata, eu consigo ter na hora do anelamento esse pareamento de forma correta, obedecendo sempre o 5' 3', tá ok? Algumas coisas interessantes, tá? Para serem consideradas aí nesses primers. Quanto maior o número de bases citosina e guanina, né, base C e G, mais fortemente são ligados esses primers. Por quê? Vocês lembram que no pareamento entre as bases eu tenho A com T, C com G. E lembra que A com T se liga com duas, é assim, né? A com T se liga com duas pontes de hidrogênio, ok? E C com G se liga com 3 pontes de hidrogênio. Então, se eu determino uma região de início e fim, né, para o meu interesse aí de amplificação, se eu faço um primer com bastante C e G, numa proporção boa de C e G, eu permito que quando o anelamento acontece, eu permito que esse anelamento ele seja mais forte. Então, eu diminuo as chances desse primer ele se acoplar ou ele buscar regiões de ligação indevidas, tá ok? Os primers, eles são colocados em excesso em uma reação de PCR, porque conforme você vai fazendo novas fitas, para que essas novas fitas façam outras fitas, eu tenho que ter primers ali disponíveis para eles irem fazendo anelamento e a extensão ir acontecendo, tá? Eles vêm numa concentração específica que você determina isso para o laboratório e vocês podem estar se perguntando assim, Danebe, meu Deus, eu quero trabalhar, sei lá, com gene da insulina. Como é que cargas d'água eu vou fazer ideia do primer que eu tenho que usar para insulina? Jesus amado! Calma! Na verdade, a grande maioria dos genes, nós já temos hoje bancos de informática, bancos, né, de DNA, de análise de DNA, que você tem os primers prontinho para você testar. Você compra ali, você pode, aí até pela sequência que você quer amplificar, você consegue testar isso numa ferramenta de bioinformática, a capacidade de ligação. A gente tem uma ferramenta chamada BLAST, tá? BLAST. Você consegue desenhar o primer e depois fazer aí a simulação da ligação que vai acontecer desse primer na sua região específica e ver se é uma ligação forte ou se está fraco, se você precisa às vezes ampliar mais o teu primer ou diminuir um pouco mais o teu primer, tá? A porção dele. Para os primers, ó, o tamanho dele vai influenciar. Ele influencia na especificidade. Quanto maior o primer, mais específico ele vai ser para conseguir reconhecer a região de interesse, tá? Porém, quanto maior ele é, mais caro ele se torna também, tá ok? Eu lembro que eu trabalhei num laboratório em São Paulo, na época do doutorado, que a gente recebia aí os pedidos, né, dos clientes em relação ao tamanho dos primers, então a gente tinha que estar desenvolvendo alguns, e ali o custo na época, se eu não me engano, era R$2 para cada primer. Então, assim, geralmente um primer ele varia entre 18 e 30 bases, tá? Só que a gente tem que pensar que é isso para uma análise. Quando você tem uma demanda, uma pesquisa que você está trabalhando com vários genes, várias amplificações, você aumenta muito o custo disso, né? Então, por isso que o primer, quanto maior, melhor, não. Você tem que encontrar um meio termo, né? Para você ter uma boa especificidade, mas para você não ter um primer muito grande, porque o primer, quanto maior também, maior a chance dele se degradar, tá? E os primers maiores, como eu falei, eles são mais propensos a formar estruturas secundárias, a eles terem autoligação e uma série de coisas. Então, você precisa ter um equilíbrio entre esse tamanho, né, e a fidelidade, a especificidade da tua ligação.
Os primers não específicos, eles acarretam na amplificação fragmentos de DNA que não vão corresponder ao seu DNA-alvo. Todo gene amplificado ou todo DNA-alvo, quando ele é amplificado, você conhece o peso molecular, tá? Do fragmento que você está formando. E a partir disso, quando eu conheço o peso molecular, se eu formo um fragmento e esse fragmento ele não se corresponde ao peso molecular que eu conheço, que eu sei que deveria estar, significa que eu não tenho meu DNA ali, tá? Isso é muito importante. E os primers, eles não podem se anelar um no outro, né? Formando os grampos, ou a gente chama de hairpins. A reação. Esse gráfico, galera, adora aparecer em questões de concurso, tá ok? Já vi muito, em muita prova de residência, isso daqui aparecer. E talvez, quem sabe, apareça em alguma provinha nossa, né? A gente não sabe como é que a coisa vai desenrolar. Então, assim, estudem, compreendam esse gráfico, ok? O PCR ele é um processo interativo, onde eu tenho aquelas 3 etapas: desnaturação, anelamento e extensão. E aí, então, aqui, eu tenho, nesse gráfico, eu tenho as temperaturas em função do tempo, né? E aí, então, ó, lá no meu termociclador, eu inicio numa temperatura de 95 graus por um determinado tempo, eu inicio a desnaturação. Aí lá no ciclo 1, então, eu começo 95, desnaturando, aí eu caio para 55 para anelar, e depois eu subo para 72 para estender. Tá aqui meu ciclo 1 fechadinho. Aí, de novo, eu vou para o ciclo 2. A temperatura sobe para 95 para desnaturar, ela desce para 55 para anelar e ela sobe para 72 para estender. Ciclo 2 fechado. Ciclo 3, de novo termociclador, sobe para 95, desnatura, desce para 55, anela, sobe para 72, estende. E assim por 40 vezes, tá ok? Em média. Aqui um esqueminha mostrando meu DNA. Quando a temperatura sobe para 95, a dupla fita é desnaturada, quebrei as pontes de hidrogênio. Aí, em 55, eu tenho o anelamento dos primers para minha região de interesse, inicial e final. E quando eu vou para 72, eu tenho a extensão aqui complementando a minha cadeia certinho. Eu vou deixar anexo para vocês na... Desculpa. Desculpa. Eu vou deixar anexo para vocês um videozinho que mostra bem esse esquema de como é que funciona o ciclo, tá? Para vocês entenderem esse sistema de cópias que vai acontecendo. Aqui, ó, a desnaturação do seu template, né, da sua amostra, ela varia, tá ok? A sua temperatura. De repente, vocês chegam no laboratório para estagiar e vocês vão pegar e no protocolo que vocês vão fazer de PCR, a temperatura ela tá lá de 92 graus. Aí vocês vão falar, Danete estava errada. Não, não é isso. É que, na verdade, essa temperatura de desnaturação, ela varia dependendo também da quantidade aí desculpa, de pontos de hidrogênio que você tem, da estrutura que você está trabalhando aí do seu DNA. Então, uma desnaturação do template, ela acontece entre 90 e 98 graus. Você tem um tempo inicial, né? No primeiro ciclo tem um tempinho prolongado, e aí nos demais ciclos você diminui um pouquinho mais esse tempo, tá? A falta da desnaturação da template, ou seja, principalmente essa desnaturação inicial, é uma causa comum de falhas na PCR, tá? E também um tempo de desnaturação muito longo que você coloca, você pode estar reduzindo a efetividade ou a meia vida, né, da enzima TAC polimerase que vai estar utilizando ali,
tá ok? Então, tudo isso é calculado, é um joguinho de quebra-cabeça aí que tem para você montar. Quando você não tem o ciclo, né, de amplificação aí já pré-delimitado, não tem por onde começar, para você montar esse ciclo aí, um protocolo novo, vamos dizer assim, para um GN-alvo, ele dá um pouquinho de trabalho. A temperatura e o tempo do annealing, né, ou do anelamento. Você tem aí, normalmente, uma temperatura um pouquinho diferente, tá? Ela pode sofrer aí uma variação, tá? Basicamente, uma temperatura em torno dos 4 graus Celsius, da temperatura ótima aí que você tem para o anelamento dos primers, e você tem um tempo determinado também. As temperaturas do anelamento, quando elas estão elevadas, o pareamento ele fica mais seletivo, tá ok? Diminuindo a chance dos primers estenderem posteriormente regiões incorretas, tá ok? Então, o pareamento incorreto ele é mais difícil de acontecer. As temperaturas de annealing, portanto, elas mais elevadas, elas aumentam a eficiência da minha amplificação também. A temperatura de extensão. Para extensão, normalmente se usa 72 graus. Isso pode variar. Isso vai variar de acordo com o quê? Isso pode variar de acordo com o tampão, com pH, concentração de sal, com uma série de condições, tá ok? E aí vai depender muito do tamanho do amplicon que você quer. O amplicon, gente, é a fita nova que está sendo formada. Então, o template é o meu DNA inicial e amplicon é a minha fita nova que está sendo amplificada, tá? A ataque DNA polimerase, ó, para vocês terem ideia aqui, ela numa temperatura aí entre 75 e 80 graus Celsius, ela tem uma atividade de 150 nucleotídeos por segundo que ela vai acrescentando, tá? Então, isso daí, o tempo também que é utilizado para essa extensão, isso varia também de acordo com o tamanho do seu template, né? Do tamanho do amplicon que você quer produzir. Então, tudo isso é um joguinho aí de quebra-cabeça que a gente elabora. Essa cinética da PCR, se tem um gráfico que é tão lindo, é esse. E ele é muito, muito, muito utilizado também em provas, tá ok? Não é difícil vocês encontrarem eles em questões, pedindo análise interpretativa, alguma coisa nesse sentido. E calma que vocês já estão entendendo ele. Olha só que interessante. O crescimento, tá? Aqui primeiro, nós temos nesse gráfico o número de sequências-alvo em relação ao número de ciclos. Então, eu tenho uma quantidade de DNA inicial no meu ciclo 0, concordam? Conforme vai passando os meus ciclos, o meu DNA que está ali dentro, ele vai se amplificando, então vai aumentando, ok? E até mais ou menos aqui no ciclo 20, entre o ciclo 25 e 30, essa minha curva, ela está sempre em uma crescente exponencial. Então, eu tenho ciclo, aumento exponencialmente. Ciclo, aumento exponencialmente. Isso até mais ou menos o ciclo 30, tá? A partir do ciclo 30, essa minha curva, ela já começa a atingir o que a gente chama de platô, tá ok? Ela já começa a ficar linear. Por quê? Porque nesse momento, é como se eu tivesse o excesso de cópias realizado. Eu já não tenho mais a mesma disponibilidade de material que eu coloquei naquele tubinho inicialmente. Inicialmente, eu coloco ali naquele tubinho Eppendorf, que eu falei para vocês, o meu DNA-alvo, eu coloco TAC-DNA polimerase em grande quantidade, coloco os DNTPs em grande quantidade, coloco primers em grande quantidade.
Mas conforme os ciclos vão passando, eu vou utilizando para produzir essas novas cópias, eu vou utilizando toda essa matéria-prima que eu disponibilizei. E chega num ponto que essa matéria-prima acaba. Ela cessa, diminui ali a sua quantidade. E é aí então que eu continuo, que eu fico nessa fase estacionária, uma fase de platô, que a gente chama aí, tá? Por isso que uma PCR você não faz ela com 60 ciclos, não tem a necessidade. Mais ou menos ali com 30 ciclos, aí depende, né? Entre 30 a 40 ciclos que a gente fala, você deixa rodar. Mais do que isso não é interessante, porque aí você começa a expor todo o material que você produziu a essas alternâncias de temperatura, então você pode acabar degradando esse material, tá? Então o excesso também não vai fazer bem. O ideal é que você trabalhe aí com um protocolo em torno de 30 a 40 ciclos. Você trabalha utilizando toda a matéria-prima que você disponibilizou nesse tubinho, né? E você tem o ótimo da performance de todas essas substâncias que você está utilizando, tá ok? Aqui a explicação, né, então, desse gráfico da cinética da PCR, né, inicialmente na fase ali do screening, você tem os primers procurando esse DNA mod, realizando aí, os primers eles estão em considerável excesso, então você tem uma crescente mais controlada, vamos dizer assim. Depois você tem a fase exponencial. Essa fase exponencial, nós temos um acúmulo extremamente alto e um crescimento muito linear em relação às quantidades, várias cópias sequências, e na fase tardia, ou na fase de platô, aqui em cima, é a fase onde você já tem a sua amplificação ótima ou subótima, e aí você paralisa por ali, tá? Você não vai mais do que isso, não. Algumas causas do platô, né? O porquê que ele vai estacionar, como eu já falei para vocês, tá? Gente, esses slides eu já mandei para vocês, a partir do meu e-mail particular, eu mandei um arquivo com alguns links do Google Drive, do meu Google Drive, para vocês estarem acessando, tá? Então, esses slides, além de vocês terem aqui na aula, nesta condição nossa atípica de pandemia, eu estou disponibilizando para vocês também todos esses slides por e-mail, tá ok? Para vocês poderem aí estar utilizando eles da melhor forma. Algumas dicas. É importante quando se trabalha nesse processo de amplificação, você trabalhar com controles, tá ok? Material controle, gente, ele vai te permitir tanto um controle negativo, para garantir que você não tenha aí um processo de contaminação, por exemplo, na hora de montar a tua PCR. Então, sempre você deixa ali um tubinho onde vai rodar somente as substâncias sem nenhum DNA. Por quê? Se amplificar alguma coisa ali, significa que não é o seu DNA alvo, é algum DNA aleatório que estava ali dentro. Então, sempre tem um controle negativo e normalmente o pessoal sempre trabalha com controle positivo também, com um gene já estabelecido, que você compra ele prontinho e utiliza das suas substâncias, que ali você tem certinho o peso molecular que ele deve dar no final para garantir que o seu trabalho ele está correto, tá? Algumas boas práticas indispensáveis. O uso, né, a manipulação dessas substâncias, aqui vocês estão vendo, né, tem alguém aqui atrás, como a gente não está em estúdio, isso acontece, acaba aparecendo, não tem jeito, vamos colocar para cá, ok? Utilização dessas substâncias, é importante que o preparo dessa PCR aconteça sempre em bacias com gelo, tá ok? Em recipientes, bacias é péssimo, né, a gente falar isso. Em recipientes com gelo. Então, nesse caso, é muito importante que a gente tenha sempre baixas temperaturas para poder estar manipulando esse material, tá? Nesse sentido, é muito importante também a higienização. Higienização é ótimo. A homogeneização, tá, desse material. Então, a gente tem sempre que misturar bem as substâncias dentro desses tubinhos.
A centrífuga é interessante você utilizar antes de um processo de pipetagem, por exemplo, e sempre confirmar a calibração dos pipetadores. Isso é algo que eu gosto sempre de falar para vocês e de mostrar na prática. Quando vocês utilizam micropipetas, as micropipetas elas são feitas para ficar nesta posição que mostra essa imagem aí, tá ok? Tem muita gente que gosta de ficar usando micropipeta, ficar guardando ela embancada na horizontal. Isso é errado, tá? Não é à toa que essas micropipetas, elas vêm numa estante, você precisa ter essa estante para você deixar essas micropipetas exatamente nessa posição, porque isso melhora e mantém a qualidade da calibração delas, tá? Isso é algumas técnicas aí, algumas dicas. Bom, vamos ver se a gente consegue aqui visualizar esse vídeo. Polymerase chain reaction, or PCR, uses repeated cycles of heating and cooling to make many... Vou tirar a voz dela. Aqui, ó. Inicialmente, desnaturou 95 graus, a dupla fita. Aí a temperatura lá no termociclador cai para 55, anelei os primers na região específica. Temperatura vai subir para 72. TAC polimerase se prende, né, aos primers e vai fazer a extensão com os desoxinucleotídeos das cadeias correspondentes. Ciclo 2, desnaturei. Em 55, eu tenho primer ali ainda, então eu anelei, TAC polimerase estendeu. Terceiro ciclo, desnaturei, anelei, estendi. Aqui, ó, vocês vão ver, os primers, eles funcionam por isso, ó. Já no terceiro ciclo, eu vou ter aqui, ó, sequências do meu DNA alvo completinhas, tá? E isso vai acontecendo. Desnatura, anela, estende. Desnatura, anela, estende. Desnatura, anela, estende. De 30 a 40 vezes, até utilizar ali toda a minha quantidade disponível daquelas substâncias. Que são, lembrando, primers, TAC DNA polimerase, desoxinucleotídeos, né? E o magnésio para dar a estabilidade, além do meu DNA alvo, ok? Ops. É isso. Obrigada, pessoal. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre algumas variações, algumas variedades nos tipos de PCR, tá? Eu não vou conseguir aprofundar muito isso com vocês, até o próprio material de vocês não traz, mas eu vou falar aí de alguns tipos, algumas variações que para biomédico é bastante importante essa compreensão, tá bom? Beijos!